Então, galera, a gente está aí na segunda parte do nosso vídeo, né? Como a gente viu aí no primeiro vídeo. Então, a gente teve a primeira revolução, teve aquele ensaio, né? Que foi o Domingo Sangrento, em 1905. Aí nós vamos ter a Revolução de Fevereiro de 1917, que aí sim estoura a Revolução Russa. Essa revolução é também chamada de Revolução Menchevique, que era aquele grupo mais moderado, né? Os mencheviques eles vão chegar ao poder. É, eles vão inclusive democratizar, vão dar liberdade de imprensa, vão anistiar muitos dos socialistas, né, dos comunistas, socialismo barra comunismo, aí eles são, né, o socialismo é um meio para se chegar ao comunismo. Então o que, que acontece? Muitos exilados vão voltar, inclusive dois exilados que vão, muito importantes, que é o Lenin e o Trotsky. Eles são bolcheviques, diga-se de passagem, mas é o governo menchevique que permite que esses exilados voltem. E esses dois exilados que eu falei, o Lenin e o Trotsky, vão ser exatamente os exilados bolcheviques que vão tirar os mencheviques do poder. Então eles assumem em fevereiro, não ficam muito tempo, porque logo a gente tem a Revolução de Outubro de 1917, essa sim é a Revolução Bolchevique, aqueles caras mais radicais, né, que sangue no olho, olho no sangue é bonito, sangue no olho e dentes rangendo, né, e armas na mão, eles queriam sangue nas ruas, os bolcheviques. E os bolcheviques eles vão tomar o poder, e a partir daí nós vamos ter o Lenin à frente de todo o país, né? E Lenin vai implantar uma série de medidas, ele tem as famosas teses de abril. As teses de abril eram pautadas por três pilares, né? Que era pão, paz e terra. Se a gente for... Tive que dar uma pausa aqui, em casa é complicado. É cachorro do vizinho, é criança chorando, vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui para o Lenin, ele tinha as teses de abril, né, que era pão, paz e terra. Pão era, né, se a gente for parar para ver, para os desempregados, para os proletariados que estavam nas indústrias, né, e queriam empregos. Paz era no sentido de retirar a Rússia da Primeira Guerra. Lembrando que estamos falando de 1917. A Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, estava no seu auge. Então, o governo bolchevique, quando eles assumem o poder em outubro de 17, os mencheviques eles mantêm a Rússia na Primeira Guerra. Só que a Primeira Guerra Mundial, a Rússia é um desastre. O exército não tem armamento, eles são mal equipados, mal armados, mal treinados. E está tendo um conflito interno na Rússia. Quando os bolcheviques tomam o poder, Lenin, ele, né, obviamente, bom, nós precisamos primeiro arrumar nossa casa para depois resolver problemas internacionais. Então ele faz um acordo de paz com os alemães, chamado de Tratado de Brest-Litovsk. Ele assina, é isso mesmo, Brest-Litovsk, o nome do tratado. Ele assina esse tratado, vai perder a Finlândia, a Estônia, a Lituânia, que estavam anexadas à Rússia. Ele perde essas regiões por conta desse tratado, mas ele consegue sair da guerra com esse aí tratado de paz. E a partir de agora os bolcheviques vão instaurar um governo diferente do governo dos mencheviques. Os bolcheviques eles vão instaurar uma censura à imprensa, um governo autoritário que eles chamavam de ditadura do proletariado, né? Que vão dar o poder. Lenin tinha um slogan que era todo o poder aos sovietes. Sovietes era aquele conselho, né, de operários, de trabalhadores, aquele colegiado, né, de trabalhadores locais, municipais. Então o que vai acontecer? Nós temos aí a família real, o czar, todas as suas filhas, o filho Alexei, a esposa, todos eles vão ser fuzilados com ordem dos bolcheviques, né, para que não haja nenhuma possibilidade deles voltarem, do czarismo voltar ao poder. Então é muito importante que a gente entenda, pessoal, uma coisa. O czarismo, ele era autoritário, os assassinatos no Domingo Sangrento foram terríveis. Entretanto, o cachorro é complicado. Parou de latir. Então, os bolcheviques, eles vão cometer crimes muito piores que o do czar. Vão ser tão autoritários quanto o czar. Então, a Revolução Russa,
ela é uma revolução que promete trazer benefícios para o povo. De fato, a gente vai ter reforma agrária, eles vão tirar terras da nobreza, vão tirar terras da Igreja Ortodoxa Russa e vão distribuir realmente. Lenin faz um governo razoavelmente positivo, ele muda algumas coisas da teoria do marxismo, né? Ele vai primeiro permitir uma espécie de capitalismo controlado pelo Estado. As teses de Abril de Lenin são muito pão, paz e terra, né? Terra para o pessoal do campo, com a reforma agrária, pão para os famintos nas cidades e paz para todo o povo que não queria mais ver seus filhos ali morrendo na Primeira Guerra Mundial. No entanto, quando os bolcheviques assumem o poder, essa questão dos sovietes no poder, de o poder ao povo, né? Na verdade, não era necessariamente o poder ao povo, era o poder ao Partido Socialista Russo. Qualquer pessoa que pensasse diferente, ela ia ser sumariamente presa, exilada ou executada. Então, assim, professores, intelectuais, políticos, muitos dos mencheviques, o líder menchevique Martov vai ser perseguido por Lenin. Então, qualquer pessoa que tenha essa visão diferente dos bolcheviques, ela vai ser sumariamente eliminada, né, pelo partido bolchevique, pois eles eram os radicais. Então, os mencheviques, eles conseguem apoio de países capitalistas e tentam tomar o poder novamente. Aí a gente tem o que a gente chama de guerra civil. O czar acaba sendo fuzilado em 1918, quando a gente já está aí nessa guerra civil, e nós vamos ter o Exército Vermelho dos bolcheviques, que já estavam no poder, contra o Exército Branco dos mencheviques, que estavam sendo patrocinados pelos países capitalistas. O que vai acontecer? Obviamente, os países capitalistas tinham interesses na Rússia. Eles sabiam que se os bolcheviques continuassem no poder, a Rússia ia se fechar para o comércio exterior. E para esses países capitalistas isso era muito ruim. Nós vamos ter essa guerra civil que vai durar até o início aí da década de 20, vai matar muita gente, até que o Exército Vermelho, né, do Trotsky, Trotsky era o líder, né, do Exército Vermelho, ele volta com Lenin, não que ele e Lenin fossem amigos, tá, mas os dois eram bolcheviques, estavam combatendo um inimigo em comum. Acaba a Guerra Civil, o Exército Vermelho vence o Exército Branco, tá? Lenin ele tem um AVC, se eu não me engano, em meados de 22, 21. Em 1924 ele já está paralisado, né? Antes de 23, 24 ele já está paralisado, só pode mexer um braço direito, até que quando Lenin morre, você tinha dois sucessores aí. Um era o Trotsky, que era judeu, inclusive tinha descendência judia. Você tinha um antissemitismo muito forte na Rússia, né? Que a gente pensa, né, o ódio aos judeus na Alemanha, mas a gente tinha na Rússia também. A gente vai ter o Trotsky e o Stalin, que vão disputar a sucessão. Lenin chega a escrever uma carta, né, para que Trotsky assumisse o poder depois da sua morte, mas Stalin intercepta essa carta. Stalin já tinha controlado ali o parlamento, né? Ele já estava liderando quando Lenin não estava podendo, porque ele estava paralisado. Stalin já estava ali no poder, né? Então Stalin ele consegue se manter no poder, começa a fazer uma propaganda, né? Acusando Trotsky de ser o inimigo do Estado. Trotsky acaba sendo exilado, vai viver no México, até que em 1940 Trotsky é assassinado por um dos homens, digamos assim, de Stalin, com uma picareta, uma mini picareta. O cara vai lá e mata Trotsky. Quando Stalin assume o poder, a gente vai ter um processo. Ele era muito mais radical do que tanto Trotsky quanto Lenin juntos. É no stalinismo que a gente vai ter os genocídios em massa. Stalin vai ter os expurgos de Stalin. Ele deixa países como Polônia, Hungria, simplesmente o povo polonês passando fome. Tá certo que Stalin teve uma participação considerável, né, na Rússia, aí em 1939, 1945, a União Soviética, né, que quando Lenin assume o poder, passa a se chamar União Soviética. É a União Soviética que vence, digamos assim, né, que toma lá Berlim com os alemães. Entretanto, o governo de Stalin foi tão ou mais genocida que o governo
da Alemanha nazista. Isso precisa ser falado. Pois bem, essa é basicamente aí a Revolução Russa. Eu espero que esses vídeos auxiliem vocês. Boas aulas.